segunda-feira, 18 de maio de 2026, Lula participa de inauguração de novas linhas do acelerador de partículas Sirius em Campinas. Vulnerabilidade indígena e investimento de 209 milhões de reais contra o crime organizado na Amazônia. El Niño chega mais cedo e com mais intensidade do que o esperado. O presidente dos Estados Unidos diz que suspendeu o ataque planejado para amanhã contra o Irã. Organização Mundial da Saúde declara emergência global devido a novo surto de ebola na África. E fim da espera. Definidos os 26 jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal. Olá, boa noite para você. O presidente Lula esteve em Campinas, no interior de São Paulo, para inaugurar 4 novas linhas de pesquisa do Sirius. O Sirius é o acelerador de partículas brasileiro, considerado a maior e mais complexa estrutura científica já construída no país. O Sirius fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E só para a gente entender a importância disso, ele funciona como um supermicroscópio. Consegue enxergar o comportamento de materiais em escala atômica. Para os cientistas observarem o interior dos materiais, eles aceleram os elétrons quase que na velocidade da luz, algo extremo. Essas partículas correm por um túnel de 500 metros de comprimento, dando 600 mil voltas por segundo. Ímãs superpotentes geram luz síncrotron, 30 vezes mais fina que um fio de cabelo, e que funciona como um raio-x, revelando detalhes moleculares para pesquisa avançada. Nós estamos na era das terras raras, né? Das terras raras, dos minerais críticos e não sei das quantas e tal. E o Brasil só tem 30% de conhecimento do que ele tem nesse seu território imenso. A gente vai ter que fazer um levantamento de 100% do Brasil. E eu estava perguntando o que o Sirius pode contribuir para a gente. O que o Sirius pode? Porque se a gente depender de fazer o estudo, sabe, cavando buraco só, vai demorar muito. A gente vai ter que contar com a inteligência e a ciência e o conhecimento de vocês para a gente dar um salto de qualidade e ver se num curto espaço de tempo a gente faz com que o Trump de brigar com o Xi Jinping e venha se associar a nós para que a gente possa explorar aqui. Nós não temos veto a ninguém, nós não temos preferência por ninguém. Aqui pode vir chinês, pode vir alemão, pode vir francês, pode vir japonês, pode vir americano, pode vir quem quiser, desde que tenham consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania para dizer os minerais críticos são nossos, as terras raras são nossas e a gente quer explorar aqui dentro. O Brasil faz parte de um grupo muito restrito. O Sirius é um dos 3 laboratórios desse tipo de tecnologia em funcionamento em todo o mundo. Nessa segunda-feira, o investimento entregue foi de 230 milhões de reais. Desse total, 30 milhões do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E com essa entrega de hoje, o superlaboratório passa a contar com 15 linhas de pesquisa em atividade. Mas o projeto total é ainda maior, planejado para abrigar até 38 estações de trabalho. E a decisão de fazer investimento aqui é porque é necessário. O Brasil precisa sair do atraso a que ele foi submetido durante todo o século XX e toda a sua história. E o impacto prático dessas 4 novas linhas vai direto para o dia a dia da população, na área da saúde, na energia, na agricultura, meio ambiente e eletrônica. O Ministério da Saúde, Tecnologia e Inovação confirmou que, por meio do novo PAC, vai destinar mais 800 milhões de reais para o Sirius. E esse montante vai garantir a construção de outras 10 novas linhas de luz nos próximos anos. E vocês, que são pesquisadores, que são funcionários, que são doutores aqui do Sirius, pode estar certo, não faltará o recurso necessário para a gente concluir a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase, até o mundo inteiro vir aqui aprender a fazer pesquisa com o Brasil.
Em seguida, Lula esteve em Paulínia, também no interior de São Paulo, e visitou a refinaria. Ele anunciou investimentos de 37 bilhões de reais até 2030 na Petrobras, no estado de São Paulo, com previsão de abrir quase 40 mil postos de trabalho. E o Banco Central divulgou hoje o IBC-BR, um indicador considerado a prévia do PIB, que mede a evolução da nossa economia. No primeiro trimestre de 2026, a atividade econômica cresceu 1,3%. O resultado mostra que o país engatou o segundo trimestre seguido de crescimento, superando o desempenho do fim do ano passado. O destaque ficou com a indústria, que avançou 1,3%. Já a agropecuária e o setor de serviços cresceram 1% cada. E agora nós vamos ao mercado financeiro. A semana começou com quedas do dólar e também do Ibovespa. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 4,99 na venda, queda de 1,37%. O euro recuou 1,1%, vendido a R$ 5,82. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,17%, abaixo dos 177 mil pontos. Copasa e Rap Vida foram as ações mais valorizadas do dia e Casas Bahia e CSN Mineração registraram as maiores baixas. A seguir, ao menos 3 municípios do Amazonas com terras indígenas estão sob vulnerabilidade ao crime organizado. Um estudo inédito divulgado hoje em Manaus revela que territórios indígenas de pelo menos 3 municípios do Amazonas sofrem com uma altíssima vulnerabilidade diante do avanço do crime organizado. Hoje também o governo federal anunciou 209 milhões de reais para o combate ao crime organizado no estado. De acordo com os dados apresentados, mais de 40% dos municípios de toda a Amazônia já registraram a presença de grupos criminosos estruturados. O diagnóstico avaliou 796 terras protegidas em todo o país. Hoje em dia a gente vê um problema imenso de recrutamento, de jovens indígenas pelo crime organizado. A ideia é que o Estado entre para disputar esses jovens antes que aconteça. Então o índice ele dá um mapa das terras que estão mais vulnerabilizadas nesse sentido. Mais atividade do crime e menor capacidade de resiliência das comunidades. O levantamento aponta que as regiões de fronteira concentram a situação mais crítica. Destaque para 4 municípios: Tabatinga, Atalaia do Norte, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. Grandes facções encontraram aqui um terreno fértil para conectar rotas internacionais do narcotráfico a crimes ambientais graves, como o desmatamento ilegal e o garimpo clandestino. O relatório alerta que o dinheiro obtido com o tráfico financia a estrutura pesada do garimpo, gerando um ciclo de destruição e lavagem de dinheiro. Nós detectamos aí dentro dos territórios, além dessas facções, elas vão assediando os indígenas. E muitos indígenas acabam sendo assediados por falta de oportunidade, por não ter outros meios de sobrevivência, sem ter também o apoio para realizar suas atividades próprias, Então, não tem perspectiva de vida. Então, é a partir dessa dimensão que o Estado precisa agir. Então, nossos projetos agora atrelados à segurança pública, você vê que é inovador nesse sentido, Fazer proteção das terras indígenas não é só chegar com o aparato estatal, é chegar com o aparato estatal, é fazer a extrusão dos invasores e da criminalidade e posteriormente a isso é consolidar a posse indígena, financiando os indígenas, mas também apoiando as suas iniciativas próprias de monitoramento territorial. Para tentar frear essa escalada de violência, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o programa Território Seguro, Amazônia Soberana. Essa nova ofensiva vai monitorar 7 regiões prioritárias, onde vivem cerca de 38 etnias indígenas diferentes. O programa abrange no total 42 municípios em 6 estados. O total investido chega a 209 milhões de reais. A maior parte, quase 86 milhões,
vai financiar ações preventivas e de ampliação do acesso a direitos nas comunidades. Outros 69 milhões serão aplicados na desarticulação de quadrilhas e na recuperação de territórios. O plano destina ainda 47 milhões para projetos de reinserção social e incentivo a atividades econômicas legais, além de 7 milhões exclusivos para as operações de inteligência e monitoramento. O fenômeno El Niño deve chegar mais cedo e com mais intensidade do que o previsto a princípio. No sul, ele representa o aumento das chuvas, mas isso não significa necessariamente novos eventos extremos, como as enchentes de 2024. Os meteorologistas já destacam a instalação iminente do fenômeno El Niño neste ano. O período é caracterizado pelo aquecimento de águas na região equatorial do Pacífico, com efeitos no clima em vários pontos do globo, inclusive no Brasil. Anteriormente previsto para começar no segundo semestre, o El Niño chega já no fim deste mês ou início de junho e deve ser também mais intenso do que o esperado. Nas últimas semanas, o Oceano Pacífico Equatorial tem apresentado um aquecimento acelerado. Olha, em fevereiro a gente ainda estava no patamar de laninha, águas mais frias do que o normal. Começou a esquentar e ficar acima da média ali em março. Depois, em abril, já entre 0,2 e 0,4. Aqui, na 15 de abril, já ultrapassou o patamar mínimo de El Niño, que seria 0,5. E aqui ficou nesse campo positivo, acima do patamar de El Niño nas últimas semanas, aí em questão de praticamente de um mês. E a gente vê essa tendência aqui de aquecimento. O modelo europeu, na sua atualização, ele projetou, então, nas várias saídas desses modelos, ele projetou um aquecimento realmente condizente com aquilo que se chama de super El Niño, que são águas mais quentes, pelo menos de 2,5 graus, acima de 2,5 graus naquela região Ninho 3,4. O oceano aqueceu nesse patamar, assim, olhando os últimos episódios de El Niño, 97, 98, e depois 2015, 2016. A meteorologista destaca que os episódios de enchentes no Rio Grande do Sul em 2023 e 2024 estavam associados a um El Niño típico e que outros fatores levaram aos eventos extremos. Por isso, ainda não é possível afirmar quais as consequências pontuais do super El Niño deste ano. Porque o que causou enchente em 2023, 2024 não foi só o El Niño, foi um combo de vários fenômenos, muitos deles previstos no curto prazo. Muitos dos fenômenos que se sobrepuseram sobre o El Niño eram fenômenos que a gente conseguiu prever com 15 dias, com 10, com 5 dias de antecedência. Então não tem como hoje eu dizer que vai ser melhor ou pior, porque só o El Niño não é só ele que vai causar uma situação extrema como foi 2023, 2024. Situação de enchente, cheias, existe? Sim, existe esse risco. Pode acontecer uma enchente no Vale do Taquari, pode acontecer uma enchente no Rio Uruguai, ou no Jacuí, ou na região do Caí, ou dos Sinos, não necessariamente todos ao mesmo tempo que aconteceu em 2024, que é um cenário, volto a dizer, os extremos. Situações de enchente, anos de El Niño, a gente passou por muitas. É uma condição normal, natural de influência de El Niño. Mas, é claro, isso não é motivo para não nos mobilizar. Pelo contrário, temos que fazer a lição de casa agora, para quando chegar essa chuva excessiva e volumosa, estarmos preparados. Mas alguns efeitos já estão no radar. Latitudes médias, sul do Brasil, excesso de chuva. Latitudes baixas, risco de seca severa no Nordeste, seca e aumento de incêndios lá no Norte. No Sudeste, o efeito, a correlação do El Niño é maior com relação à temperatura, então ondas de calor entre o final do inverno e o início da primavera podem ter períodos de mais quentes do que o normal. E aqui no Centro-Oeste, a gente chama atenção para o Pantanal, com déficit importante de chuva, risco de algumas situações de queimadas lá para Mato Grosso e também Goiás. E Mato Grosso do Sul fica no meio do caminho ali do microclima mais do sul e também dessas outras áreas. Então, muita atenção ao sul, principalmente aqui Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, período crítico de setembro a novembro, com eventos extremos de muita chuva. Vamos à previsão do tempo. Terça-feira de tempo firme no sul e chuva em parte do sudeste. No sul do país, a terça-feira começa com o sol entre nuvens e o tempo se mantém firme na maior parte do dia, sem previsão de chuva. Pelotas, mínima de 4, máxima de 16.
Curitiba, mínima de 10, máxima de 15 graus. Já no Sudeste, o cenário é de instabilidade. Céu fechado e tempo chuvoso em São Paulo. Em Minas Gerais, sol com pancadas isoladas de chuva. São Paulo, mínima de 15, máxima de 18. Rio de Janeiro, mínima de 19, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, para combater principalmente o crime organizado, a Polícia Civil criou uma coordenadoria especializada em drones. As equipes planejam o uso do equipamento em ações de investigação e de emergência em todo o estado. Com os equipamentos, os agentes conseguem fazer levantamentos estratégicos e acompanhar a circulação de criminosos. Além disso, coletar provas visuais que podem ajudar nas investigações. As imagens captadas também vão auxiliar no mapeamento de áreas controladas por organizações criminosas e no planejamento das operações policiais. Segundo a Polícia Civil do Estado, além de aumentar a capacidade da operação, o uso de drones reduz a exposição dos policiais em áreas de risco, o que permite uma atuação mais precisa no enfrentamento ao crime. A Polícia Civil ainda vai capacitar agentes e padronizar os procedimentos, seguindo normas da ANAC, do DCEA e da Anatel. A seguir, Trump rejeita a proposta do Irã e diz que o tempo está se esgotando. E navio de cruzeiro atingido por surto de hantavírus chega à Holanda. Trump suspende ataque contra o Irã. Surto de ebola já matou 100 pessoas na África e terremoto derruba prédios no sul da China. É o nosso giro de notícias pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que decidiu suspender um ataque militar planejado contra o Irã para esta terça-feira, atendendo a pedidos de líderes árabes do Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Ontem, em tom de alerta, Trump disse que o tempo estava se esgotando para o Irã aceitar um acordo de paz. Mais cedo, o governo do Irã chegou a encaminhar uma nova proposta aos Estados Unidos por meio do Paquistão, país que vem mediando as negociações. Mas a Casa Branca rejeitou por considerar as medidas insuficientes, principalmente em relação ao futuro do programa nuclear iraniano. O governo das Maldivas confirmou nesta terça-feira ter localizado os corpos dos 4 mergulhadores italianos que desapareceram no interior de uma caverna submersa na semana passada. As vítimas morreram durante a exploração de cavernas aquáticas de difícil acesso, a cerca de 50 metros de profundidade. O trabalho de resgate dos corpos só deve terminar na quarta-feira. Mergulhadores experientes, as vítimas eram pesquisadores ligados à Universidade Italiana de Gênova e estudavam o efeito das mudanças climáticas na região. As autoridades investigam agora o que deve ter acontecido dentro da caverna. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública de interesse internacional devido a um novo surto de ebola na República Democrática do Congo e Uganda, países da África Central. Nesta segunda-feira, chegou a 100 o número de mortes, além de quase 400 casos registrados. O vírus identificado nesse surto é de uma variante altamente letal e para a qual não existe vacina ou tratamento específico. O ebola é transmitido pelo contato direto com fluidos corporais de uma pessoa infectada, como sangue, suor e saliva. Segundo a OMS, a maior preocupação é evitar o alastramento do vírus para países vizinhos, mas garantiu que a situação não se enquadra na categoria de uma pandemia como a da Covid-19. E o navio de cruzeiro atingido por um surto de hantavírus no início do mês atracou hoje ao porto de Roterdã, na Holanda, destino final da viagem. Desembarcaram 25 tripulantes e 2 profissionais de saúde. Eles terão de ficar isolados em quarentena por um período de 42 dias.
A embarcação, de bandeira holandesa, transportava cerca de 150 pessoas. Quando o surto foi detectado, 3 pessoas morreram. Agora, o navio irá passar por um processo de desinfecção. Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu a região de Guangxi, no sul da China, nesta segunda-feira e provocou 2 mortes e o desabamento de 13 edifícios, segundo as agências chinesas de notícias. Mais de 7.000 pessoas tiveram de abandonar suas casas e foram levadas para abrigos temporários. O tremor também provocou a interrupção do transporte ferroviário na região. Uma tempestade de areia e poeira cobriu a histórica cidade de Najaf, no sul do Iraque, nesta segunda-feira. O fenômeno bloqueou a luz do sol e reduziu a visibilidade nas ruas. A tempestade de poeira levou centenas de iraquianos para os hospitais da cidade, principalmente pessoas com dificuldades respiratórias e doenças pulmonares. Nesta terça-feira, chuva isolada no norte e tempo mais firme em boa parte do nordeste e centro-oeste do Brasil. Vamos ver a previsão do tempo. Céu com maior nebulosidade em alguns pontos do norte, especialmente no Amazonas e Acre. No Pará, sol com pancadas isoladas marcam o dia. Manaus, mínima de 24, máxima de 29. Rio Branco, mínima de 20, máxima de 24 graus. No Nordeste, tempo mais estável na maioria das regiões, sem previsão de chuva em Alagoas, Bahia e Ceará. Maceió, mínima de 22, máxima de 29. Salvador, mínima de 23, máxima de 31 graus. Na região Centro-Oeste, sol com predomínio de nuvens no Mato Grosso e Goiás. No Distrito Federal, sol, nuvem e chuva marcam o dia. Cuiabá, mínima de 18, máxima de 24. Goiânia, mínima de 19, máxima de 29 graus. A seguir, revelados os nomes que vão correr atrás do Hexa do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti deu seu veredito sobre a Copa do Mundo. O técnico divulgou hoje os nomes dos 26 jogadores que vão representar o Brasil em busca do hexacampeonato. Depois de muita expectativa, os 26 aguardados nomes foram revelados pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. O evento aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Os convocados são goleiros Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe e o Everton, do Grêmio. Defesa, Alexandro, Flamengo, Bremer, Juventus, Danilo, Flamengo, Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Ibanez, do Al-Ahly, Léo Pereira, do Flamengo, Marquinhos, do Paris Saint-Germain e Wesley, Roma. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Danilo, Botafogo, Fabinho, Al-Ittihad, Lucas Paquetá, Flamengo. Atacantes, Endrick, Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, Brentford, Luiz Henrique, Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Neymar Júnior, Santos, Rafinha, Barcelona, Ryan Bournemouth e Vini Júnior, do Real Madrid. Ancelotti assumiu a seleção em 2025 e vai comandar o time na Copa, que começa em 11 de junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil está no grupo C, junto com Marrocos, Haiti e Escócia. No dia 13 de junho, na estreia da nossa seleção, um país inteiro vai estar unido na torcida. Afinal, somos o país do futebol. Impossível não torcer. Boa noite para você, um ótimo início de semana e até amanhã.